O Lar Adventista, capítulo 11. Casamentos apressados, prematuros. O perigo de afeições imaturas. Casamentos precoces não convém. Relação tão importante como a do casamento e tão vasta no alcance de seus resultados não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. Rapazes e meninas entram em relações matrimoniais com amor imaturo, com juízo não desenvolvido, sem sentimentos nobres e elevados, e assumem os compromissos matrimoniais completamente guiados por suas paixões juvenis. Afeições formadas em tenra idade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes ou em vergonhosas separações. As uniões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar ao período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Os que não se refrearem estarão em perigo de arrastarem uma existência infeliz. Um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Depois de se haver tornado o juízo deles mais assentado, consideram-se ligados um ao outro por toda a vida e talvez incapazes de se tornar mutuamente felizes. Então, em vez de fazer de sua sorte o melhor que podem, lançam-se recriminações, a brecha que os separa se alarga até que se estabeleça positivamente a indiferença e a negligência mútuas. Para eles nada existe de sagrado na palavra lar. Sua própria atmosfera acha-se envenenada por palavras desamorosas e amargas censuras. Os casamentos precoces produzem grande parte dos males que predominam hoje. O casamento que se faz demasiado cedo não promove nem a saúde física nem o vigor mental. Neste assunto exerce-se muitíssimo pouco a razão. Muitos jovens procedem segundo o impulso. Este passo que os influencia seriamente para o bem ou para o mal, e que será por toda a vida uma bênção ou maldição, é muitas vezes dado precipitadamente sob o impulso do sentimento. Muitos há que não dão ouvidos à razão ou às instruções de um ponto de vista cristão. Satanás está constantemente ocupado em levar jovens inexperientes à união matrimonial. Mas quanto menos nos gloriarmos nos casamentos que estão se realizando, tanto melhor. Em consequência de casamentos apressados, mesmo entre o professo povo de Deus, há separações, divórcios e grande confusão na igreja. Que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado, questão esta que nem Deus nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha sem o auxílio de seus pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar de seu erro, muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Pela mesma falta de prudência e domínio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança na vida por vir. Obreiros em potencial são enredados. Jovem Isaac receberam a verdade e correram bem por algum tempo, mas Satanás tem-nos enredado em suas malhas mediante uniões insensatas e casamentos desaconselháveis. Isto, ele viu, seria o caminho mais bem-sucedido para desviá-los dos caminhos da santidade. Foi-me mostrado que a juventude de hoje não tem verdadeira noção de seu grande perigo. Há entre os jovens que Deus aceitaria como obreiros nos vários ramos de sua obra, mas aos quais Satanás barra os passos e assim apanha-os em suas teias, de maneira que se tornam arredios de Deus e incapazes para sua obra. Satanás é um trabalhador perspicaz e perseverante.
Ele sabe precisamente como enlaçar o descuidado e é alarmante que poucos conseguem escapar aos seus ardis. Eles não veem um perigo e não se guardam contra os seus enganos. Satanás anima-os a se afeiçoarem depressa um ao outro, sem buscar a sabedoria de Deus ou daqueles a quem ele enviou para os advertir, reprovar e aconselhar. Consideram-se autossuficientes e não desejam ser contidos. Conselho aos adolescentes. Vossas juvenis ideias de amor pelas jovens não permitem a ninguém uma elevada opinião a vosso respeito. Permitindo que vossa mente siga por este conduto, desviais vosso pensamento do estudo. Sereis levados a formar associações impuras, corrompidos serão os vossos caminhos e os caminhos de outros. Assim é como o vosso caso é-me apresentado, e enquanto persistirdes em seguir vosso próprio caminho, quem quer que vos procure guiar, influenciar ou conter, encontrará a mais determinada resistência, porque o vosso coração não está em harmonia com a verdade e a justiça. Diferenças de idade. Os contraentes podem não possuir riquezas, mas devem ter a bênção maior da saúde. E na maioria dos casos não deve haver diferença muito grande de idade. A negligência desta regra pode resultar em sério dano para a saúde do mais jovem. E não raro sucede serem os filhos lesados em força física e mental. Não podem eles receber de um pai idoso o cuidado e companheirismo que os mais jovens exigem, e estão sujeitos a ficarem privados do pai ou da mãe pela morte destes, justamente quando o amor e a orientação eram mais necessários.